Passo a palavra ao professor Jacob. Alô a todos, eu não sei qual horário vão assistir, então, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sou Pedro Roberto Jacob, sou editor da publicação Diálogos Socioambientais da Macrometrópole, junto com a professora Luciana Travasso, a Lidiane Alonso e Igor Chaves. Este volume da Diálogos Socioambientais, que é uma publicação do projeto temático FAPESP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista face à variabilidade climática, é um projeto que estamos desenvolvendo desde 2017 e que tem uma duração até 2022 e que é integrado por pesquisadores, professores, doutores, doutorandos, mestrandos e alunos de iniciação científica e pós-doutores sobre o tema da macrometrópole paulista, com apoio da FAPESP. Este projeto, ele agrega, como eu disse, esses docentes e pesquisadores da USP, da UFABC, do ITA e da Universidade de São Judas Tadeu. A publicação Diálogos Socioambientais tem a finalidade de trazer para um público mais amplo temáticas que são objeto do nosso trabalho ao longo da pesquisa. Então, já tivemos volumes dedicados ao tema de desastres, de resíduos, de serviços ecossistêmicos, e nesta vez temos o tema de territórios de energia. A temática da energia é coordenada no projeto pelo professor Célio Berman, do IE da USP. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de vocês e também o texto que vocês escreveram, porque justamente a possibilidade do diálogo socioambientais através das mídias digitais de chegar a um público extremamente amplo que não é necessariamente acadêmico, com a finalidade de permitir que haja cada vez uma compreensão mais clara, mais tranquila, mais direta de um público amplo sobre os temas que tanto devemos abordar. E este tema, territórios da energia, conta aqui com pesquisadores não só do Brasil, mas também da Argentina, né? Então, é um momento muito bacana, um momento muito especial, e a publicação estará online daqui a uma semana, mais ou menos, deve estar online também. Agradeço muitíssimo desde já a participação de vocês e aproveitem para ver no site do macroambi.org os outros volumes já publicados do nosso diálogo. Ok, obrigado, professor Pedro. Agora, professor Célio, a palavra é sua. Obrigado pelas palavras do professor Pedro Jacob, coordenador do projeto temático, em que o grupo de governança da energia se insere, né? E a possibilidade de publicar resultados do esforço intelectual do grupo que tem a temática da governança energética como foco principal, né? Ele se consolida na formação de um grupo de pesquisa em governança energética, né? Em que vários pesquisadores estão integrados, tem a chancela do CNPq, né? E a possibilidade de disponibilizar produtos desse esforço intelectual através da revista Diálogos Socioambientais, né? É uma oportunidade extremamente interessante, né? E, em nome de todos os pesquisadores do Grupo de Pesquisa em Governança Energética, eu parabenizo a
o esforço que o grupo editorial, né, que o professor Pedro Jacob fez referência, esse esforço de tornar possível, né, e acessível essa produção intelectual, né? Então, mais uma vez, agradeço e passo a palavra ao pesquisador e que é vinculado ao grupo pelo pós-doutorado que ele está desenvolvendo, professor Andréa Lambes. Boa tarde. Muito obrigado, Célio. Obrigado, professor Pedro Jacob, pelo convite nesse lançamento para todos nós, também a equipe do Diálogo, a Lidiane, todos os colegas, o Igor, etc. E, bom, esta breve intervenção que eu vou fazer é um pouco sobre esse título um pouco original, certo, dos territórios da energia. Acho que é importante falar um pouco disso. Território da energia é um tema que vai mais lá da conceitualização tradicional da energia. É um tema que permite olhar como, hoje em dia, a energia, sua produção, sua transmissão e distribuição são temas que se engajam profundamente com temas de sustentabilidade, com tema de justiça ambiental e com tema também de direitos, porque a energia hoje em dia, por exemplo, o que estamos fazendo aqui é possibilitado pela energia, pelo acesso que as pessoas têm à energia. Portanto, evidentemente, estamos vivenciando um tempo, mais ainda depois de ter vivido a pandemia da Covid-19, onde a possibilidade de ter uma segurança energética amplia a sua dimensão a um campo também relacionado com a possibilidade das pessoas de se realizar em seu potencial, porque acesso à educação, acesso à possibilidade de fazer funcionar todos os aparelhos que funcionam com a energia, se relaciona com essa dupla que é energia-conectividade, que tem um momento muito importante no território, porque é no território que se produzem as grandes desigualdades. Vocês lembram no caso recente do Amapá, no país, lembramos que a cobertura da energia no país, enquanto sobretudo a sua qualidade não é total, como em muitos países da América Latina. Então, é um pouco essa agenda que os vários artigos colocam, tocando vários aspectos, certo, do relacionamento com a geopolítica da energia, o capital, o tema da reciclagem, o tema do planejamento, o tema do biogás, etc., etc., sem esquecer o tema da entrevista que fizemos com a Lia Esperança, da Vila Nova Esperança. Ela gosta de ser lembrada assim. Então, é isso. Agradeço essa palavra e vou passar a palavra para uma pessoa que vai fazer sua intervenção. Acho que seja a Débora, certo, professora Débora? Não, os outros editores. André, passar a palavra para... Obrigado, André. Passar a palavra para a Rayan. Pessoal, primeiramente, muito obrigada, Arthur. Primeiramente, queria agradecer a todo o corpo editorial por esse convite. Fiquei muito feliz, satisfeita de compor aí o grupo de editores especiais dessa revista que é tão querida, que é a Diálogos Socioambientais da Macrometrópole. Eu gostaria de agradecer também todos os autores e todas as autoras pelo esforço. A gente sabe que esse é todo um diálogo também, né, que envolve trocas de e-mail. Agradecer todo o entendimento de vocês, né, o carinho durante esse trato. E dizer que eu acho que o produto
final da nossa edição, ele ressalta muito e sintetiza, respeita muito o título que a gente escolheu para essa edição, né? Como o André vinha explicando, os territórios de energia, que inauguram, né, nessa revista todo um esforço em entender a energia não como uma coisa simplesmente setorizada, mas realmente um conceito que é territorializado, carregando com isso todas as subjetividades desse tema, né? Então, a gente teve um esforço em coletar, né, em produzir com vocês artigos que se empenhassem em demonstrar os aspectos sociais, ambientais, técnicos também, enfim, regulatórios da energia, e isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que celebrar mesmo isso nesse momento. Tem um outro indicador aqui que eu gostaria, e aqui é a minha veia da engenharia, que gosta de com vocês nesse momento, que é o fato de que, na busca pelos autores e autoras para compor nossa revista, a gente acabou chegando num produto final em que 66,6% dos nossos autores e autoras são mulheres. E eu acho importante dizer isso, e acho importante também dizer para vocês que a gente não teve essa intenção. Isso aconteceu de forma natural, na busca por pessoas que realmente estivessem propondo esses diálogos, já nas suas produções, sejam elas acadêmicas ou não. E eu acho que isso demonstra para a gente que os diálogos acerca da energia no território, eles não só estão sendo feitos, como também estão sendo feitos por mulheres. E eu fico muito alegre com vocês esse evento. Eu desejo para todas e todos um ótimo evento e incentivo vocês também a lerem a revista, que ficou muito bonita, tá ficando muito bonita, e eu acho que você... Obrigado, Rai. Então, só para eu fechar aqui, também agradeço cada pessoa aqui que participou. Sei que todo mundo que está aqui trabalhou para que essa revista acontecesse, de alguma forma ou de outra, né? A gente sabe que todo mundo se envolveu na medida do possível, né, na nossa realidade, mas já é realidade essa revista e todo mundo aí concretizou um trabalho que vai ser materializado aí nessa edição. Então, parabéns aí para todo mundo. E a ideia da revista é a gente partir desde da esfera global, da geopolítica, a nível global, continental, até o local onde está, por exemplo, ali Esperança, passando também pelo nosso imaginário, que o professor Luiz vai trazer através do trabalho dele, da poesia. Então, a gente tentou trazer todos os elementos, né? Passa por dentro da questão da água, pelas questões ambientais, da terra, as questões dos resíduos. Então, as questões do cooperativismo, enfim, e todos os conflitos e as oportunidades que tem dentro disso. Então, é um tema muito amplo. Claro que a gente teve que recortar, de certa forma, mas é isso, a gente está bastante orgulhoso com o resultado e aí agora eu passo a palavra para vocês. Vamos começar com a Débora, que está com a agenda aí mais apertada. E aí a gente segue nessa linha da conjuntura, passa pro engajamento, tá? Agradeço também ali a Esperança, que foi a nossa entrevistada, e o professor Luiz, tá? Que eles não contribuíram com o artigo exatamente, mas eles contribuíram de uma forma que a gente buscou também trazer esse diálogo para além da visão acadêmica, né? Então, isso é bastante importante também quando a gente quer dialogar e quer abrir as portas do conhecimento, como o professor Jacob falou, tá bom? Então, Débora, fica à vontade. Obrigada, Arthur. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a todos pelo convite, pela possibilidade de me aproximar, né, e aprender também com vocês. Então, é uma honra estar aqui, participar desse número, né, Territórios
energia na revista Diálogos Ambientais. Então, a proposta que eu pensei, né, quando do convite, da possibilidade de fazer esse diálogo, foi um artigo que eu intitulei como Geração de Energia Elétrica no Brasil, Lições e Desafios para a Macrometrópole Paulista. Minha pesquisa, em geral, ela parte de uma escala nacional, então foi daí que eu comecei a me aproximar, né, desse território que é, no caso do artigo, eu olhei para o de São Paulo, né, o estado, eu parto desse território da escala nacional e chego ao estado de São Paulo. Para mim vai ser sempre um desafio me aproximar mais ainda da macrometrópole. Mais recentemente, os colegas publicaram um artigo, né, sobre a macrometrópole, então eu já gostei bastante. Então, eu espero que esse diálogo possa sempre se manter. Então, a ideia foi trazer um pouco do histórico do setor elétrico, né, como que toda a conformação setorial respondia e responde a um padrão de acumulação, né, no capitalismo brasileiro. Então, o primeiro processo de industrialização que demandou a consolidação de grandes estatais do setor de energia elétrica e das hidrelétricas, né? Posteriormente, o processo de neoliberalização abrindo, né, esse setor para empresas estrangeiras. Então, um aspecto que se destaca muito é o processo de desnacionalização, e isso também se expressa, né, em São Paulo. Então, a gente tem várias empresas chinesas atuando já, adquirindo as empresas que eram estaduais, e isso se dá também em escala nacional. Então, esse é um primeiro olhar assim que se expressa em São Paulo à luz do que acontece nacionalmente. E em termos ambientais, né, para que a gente entenda como essa energia, né, é produzida e é disruptiva, né, promove transformações territoriais. As hidrelétricas, que são as grandes, né, a matriz energética brasileira que tem uma grande participação de hidrelétricas, então isso também se vê em São Paulo, e São Paulo também tem a biomassa. Então, tudo isso, de alguma forma, veio junto de uma legitimação de uma suposta sustentabilidade ou ambientalmente favorável por serem energias renováveis, né? E, por outro lado, as contradições que tem a própria instalação de grandes projetos hidrelétricos nesses territórios, né? E São Paulo tem um parque hidrelétrico antigo, né? Então tem todo um desafio para o futuro de uma repotencialização, de uma modernização dessas plantas, em termos de, se a gente pensar em manutenção desse caráter de fontes renováveis. E por sua vez, as novas possibilidades, né, com as fontes alternativas, eólicas, solares, que demandam, né, estudos de aproveitamento no estado de São Paulo. Então, isso tem aí uma possibilidade, né, os documentos governamentais já apontam para isso, ainda que nacionalmente essas fontes sejam, sobretudo, Nordeste e Sul, mas tem estudos em São Paulo que identificam esse potencial. Então, isso tem que ser verificado também, sobretudo pela possibilidade urbana de geração, que é a solar, né? A solar traz a possibilidade de geração urbana, e aí eu aproximo esse diálogo com as smart grids, com a ideia de cidades inteligentes, que tem sido outras perspectivas, mas também não ausentes de várias contradições, né? O setor elétrico reitera processos de espoliação, mesmo em fontes que seriam alternativas. Então, isso também tem que ser verificado. Então, como desafios, né, para toda essa conformação setorial, pensando em São Paulo, e aí eu recorro aos colegas para entender cada vez mais a macrometrópole de São Paulo, porque eu achei fantástico o texto, né, que vocês recentemente publicaram. Enquanto desafio para São Paulo em termos renováveis é a questão mesmo da repotencialização, das perspectivas em relação a essas fontes alternativas, do uso da tecnologia enquanto possibilidade de geração
urbana, que eu acho que São Paulo vai ser assim, de alguma forma apresenta grandes potencialidades em termos de cidades energéticas, cidades vão virar um território de energia, é uma possibilidade para se pensar. Então, em linhas gerais, foi isso, é um prazer muito grande poder compartilhar e poder também ser desafiada a pensar a escala da macro metrópole, né? Obrigada, viu? Obrigado, Débora. Eu achei muito interessante seu trabalho mesmo, parabéns. E hoje a gente está vivendo as consequências dessa reestruturação, né? Então, mas vamos lá. Eu queria chamar agora a Analia Guerreiro também. Fica à vontade. Hola, sí, ya está. Buenas tardes. Para mí y para ustedes, creo. Hablo en castellano. Trato de no apurarme. ¿Comienzo? ¿Estamos? Yo quería marcar primero con lo que dijo Andrea en relación con los territorios de la energía. Yo soy geógrafa, entonces para mí el territorio es algo fundamental y hacer el cambio del territorio como soporte de la actividad productiva energética, hacer la visión nueva que hay en la geografía del territorio como un producto de la sociedad, como una construcción social en la cual es importante tener en cuenta la trayectoria histórica que se desarrolla, cómo se va construyendo esos territorios, qué dinámicas territoriales se dan en la región, y eso se hace de una visión desde lo que es la nueva geografía política, que tiene que ver con el análisis multiescalar y multidimensional. Desde ese aspecto, el enfoque del artículo trató de atravesar estas escalas, se llama Geopolítica de la Transformación Energética y sus implicaciones territoriales y ambientales. Entonces, tratamos de tener como paraguas general, hablar de una geopolítica de la transformación y no de la transición energética, sino de pensar como un cambio mucho más profundo, que es el que se está dando en la actualidad, donde no es un solo tipo de energía, una sola fuente como fue hasta ahora, sino que hay diferentes fuentes de energía que se están desarrollando a distintas velocidades, en distintos sectores, y que llegan que muchas veces se habla de una transición eléctrica en este momento, más que una transición energética completa. Entonces, desde el punto de vista geopolítico y de geopolítica de energía, que tiene que ver con el transporte también, la infraestructura de base, la integración de infraestructura, planteamos en un momento si es solamente una integración física, una conexión física y no una integración completa, ¿no? Por los problemas que aparecen a veces de desconfianza entre los países de la región, en cuanto a las dependencias que se generan. Me pueden seguir, ¿no? Veo, estoy en la duda. Entonces, yo trabajo en equipo con Karina, que no pudo porque ahora está en clase, y Florencia, que son economistas. Yo soy geógrafa y también tengo una maestría en política, por eso me interesa lo que es geopolítica. Entonces tratamos de hacer un trabajo interdisciplinario y darle una mirada que no se quede solamente con los valores, que sí pusimos algunos valores, tomamos en particular la integración eléctrica, que es aquella donde más se está notando la llegada de las energías renovables. En el caso de Brasil, las energías renovables tradicionales con la energía hidroeléctrica, igual que el caso uruguayo, y en el caso argentino vemos que es incipiente el de las nuevas energías renovables, pero la base es el gas. Y también marcábamos esa dependencia desde el punto de vista geopolítico del gas Argentina y Brasil con respecto al gas de Bolivia, ¿no? Entonces planteábamos, hacíamos una visión de conjunto y después bajábamos a la escala local con la macrometrópoli de San Pablo, el corazón industrial de Brasil, que a veces todavía necesita también este gas que tiene que llegar, y estábamos averiguando qué pasaba con las nuevas energías renovables, cómo se estaban incorporando, pero también esas relaciones local-global, cómo las atraviesa el tema energético también, y esos territorios de la energía, cómo cambian desde lo local a lo regional y a lo global. Es más o menos una idea general de lo que estuvimos trabajando. Gracias. Gracias por la invitación a participar y estar acá en la revista e esta apresentação também. Muito obrigada, Analia, pela tua fala, pela explicação.
A gente gostaria também, gostaria muito de ter a presença da Lira e do Leandro Giatti, mas ambos hoje tiveram compromissos, nos avisaram. Então a gente faz assim um convite, só apresenta, né, que na linha como a gente pensou o editorial, o artigo da Ana Lia vinha seguido de um artigo que aborda o nexo da água, da energia e dos alimentos, como um desafio da integração política. Então eles apresentam esse nexus para dar uma introdução a um debate sobre biocombustíveis, onde eles vão falar sobre o uso da água, a abundância do uso da água, para falar também sobre segurança energética e o impacto na sustentabilidade, né, decorrente desse debate. Então, a gente estende convite para todos e todas lerem também esse artigo, que está muito legal. Eu não sei, a gente fechou o eixo temático da conjuntura dessa edição com o artigo de Renato Diniz. Ele se encontra presente? Eu acho que não, né? Bem, então, o artigo do Renato Diniz também, a gente fechou justamente a conjuntura, porque o que a gente entendeu, né? A gente começa com o artigo de Débora, a gente estende essa visão mais regional para uma visão né, no contexto de América Latina, e para fechar aqui em São Paulo mesmo, com o artigo de Renato Diniz, que faz todo um apanhado histórico sobre a implantação do uso comercial da energia elétrica no estado de São Paulo. Ele analisa um período histórico de 1889 a 1955. E é super interessante, porque a gente traz a perspectiva histórica aí para marcar o fechamento do eixo de conjuntura, então, da nossa revista, dessa edição de Territórios da Energia. Também convido vocês a lerem o artigo dele. Antes da gente passar para a sessão, então, de engajamento, que vai começar com o artigo da Flávia, a gente gostaria de fazer aqui nessa divisão de águas, então, como a gente tinha combinado, falar sobre a sessão da entrevista com a Lia da Vila Esperança. Eu acho que o professor André pode conduzir essa apresentação, talvez agora. Eu acho que a Lia caiu. Eu vou tentar ligar para ela aqui. Ela caiu. Eu vou ligar para ela e segue com... Vai seguindo que eu vou engajamento, então. Tá certo. Enquanto a gente você quer falar de algum dos eixos da entrevista da Lia ou prefere esperar que ela entre? Eu sugiro que a gente espere ela entrar para a gente ter a presença dela aqui. Caso ela não consiga entrar, a gente dá seguimento. A gente pode seguir, então, para o eixo de engajamento, que tem a abertura com o artigo da Flávia Colasso, e também do Rafael Barreto. Flávia, contigo. Obrigada, Rai. Bom, gente, eu quero agradecer muito pelo convite. Para mim é sempre muito gostoso ter essa oportunidade de interagir e voltar um pouco para a academia e visitar e contribuir com meus colegas queridos. Quando o professor me fez o convite, ele pediu um texto que tratasse sobre gestão pública e energia. Então, acho que aí valeu me apresentar super rapidamente, né? Meu nome é Flávia Colasso, eu sou gestora de políticas públicas, eu fiz mestrado e doutorado no IEE com o professor Célio, então, em energia, e eu fiz esse trabalho junto com meu colega queridíssimo, chama Rafael Castelo. Ele é engenheiro civil, tem mestrado em habitação, planejamento, doutorado em engenharia, e também é pesquisador agora da Poli. Infelizmente, ele não pode estar aqui com a gente hoje, mas eu vou fazer um teaser, uma provocação para todo mundo ler o nosso artigo e buscar representar os dois, né? Então, na verdade, eu quero deixar um convite para a gente ler o trabalho. Ele tem 4 páginas, ele é bem curtinho. E a gente buscou refletir sobre a seguinte pergunta provocadora, né? Uma pergunta que guiou o nosso artigo. Se é possível enfrentar as mudanças climáticas considerando o âmbito de atuação metropolitano. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente buscou reunir elementos para apontar uma resposta a essa pergunta em cima de uma análise comparativa entre as políticas de integração do planejamento urbano e do planejamento energético, e a gente partiu da premissa de que essa integração ela vai ser necessária se a gente quiser ter realmente uma atuação local em prol do clima.
Então, são esses conceitos que estão por trás do nosso trabalho e é disso um pouco a narrativa desse texto que a gente trouxe para essa revista, essa seção de territórios de energia. Obrigada, Flávia, pelo artigo, pela parceria também. Nossos próximos autoras, na verdade, seria a Gina Rispa e a Lira Luz. Infelizmente, hoje elas não puderam estar presentes. Também faço um apanhado geral do artigo delas. Elas vão analisar... O Bruno também é autor desse trabalho. Ah, perfeito, Bruno. Então, nos satisfaça com a sua presença. Bom, vamos lá. Eu jamais poderia falar tão bem do artigo quanto a própria Rispa, que ela tem pesquisado ativamente esse assunto, a respeito da questão das rotas tecnológicas para o tratamento dos resíduos, onde há atualmente a discussão acerca de se a incineração ela é realmente uma rota sustentável para realizar esse tratamento, ou quais são os problemas intrínsecos a esse tipo de pensamento, a esse tipo de conduta que tem se levado e tem se desenvolvido cada vez mais projetos a respeito aqui no Brasil, na macrometrópole surgindo como é o caso do texto publicado no artigo. Ele trata dessa discussão do projeto de incineração na Baixada Santista. Então, trata basicamente dessa discussão acerca das rotas tecnológicas para o tratamento de resíduos, que é um tema bem complexo. Existem diversas possibilidades e diversos problemas a respeito disso. Então, fazer essa análise mais aprofundada é de extrema importância, tanto do ponto de vista energético, do ponto de vista socioambiental. É um tema que ainda dá muito pano para manga. Obrigada, Bruno. Que bom que tu tá aqui. Perdão, eu não sabia que tu era coautor desse artigo também. Então, a gente já segue com o Bruno, que justamente na nossa edição a gente conectou. Ele é jovem pesquisador, né? Tu pode se apresentar um pouquinho para eles também, Bruno, e já falar um pouco do teu artigo, do qual tu é autor principal nessa revista, que se conecta muito bem com o artigo que tu coproduziu com a Gina. Claro, eu sou o Bruno Alves Pereira, estudante de graduação em Engenharia Ambiental pela Escola Politécnica da USP. E eu agradeço imensamente o convite dos editores da revista para a publicação de um texto na Diálogos Socioambientais, pois me ajudou bastante, me enriqueceu no tema. Eu tive algumas experiências ao longo da graduação sobre processos biotecnológicos do tratamento de resíduos orgânicos para geração de biogás. Então, o desafio que escrever para a revista me trouxe é pensar de uma maneira um pouco mais ampla, fora ali da tecnologia, a respeito, pensar como é que está esse cenário da cadeia produtiva do biogás no Brasil. Então, o tema que eu busquei trazer e apresentar na pesquisa é exatamente sobre esse contexto do biogás no Brasil e na macrometrópole, analisando o cenário atual, as barreiras de difusão e os mecanismos e alguns possíveis mecanismos de incentivo para desenvolver o aproveitamento do potencial energético. Então, pensando nisso, o gatilho que me veio para escrever foi exatamente olhar para o perfil do Brasil, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, ele possui uma agropecuária muito forte, é um país populoso, com grandes centros urbanos e alto volume de resíduos gerados nessas cidades. Esses resíduos têm um alto teor de orgânico neles e é um país de clima quente e tropical, que é exatamente muito favorável para a realização da digestão anaeróbia. Então, olhando para o Brasil, você tem o cenário perfeito, mas então se pergunta por que nós não somos uma referência mundial em recuperação energética do biogás a partir desses resíduos. Quando a gente é comparado com países como China e Índia, que tem um desenvolvimento histórico muito grande nesse tema, e a Europa, principalmente a Alemanha, que se desenvolveu tecnologicamente muito bem, tanto é que são os países que dão nomes para as tecnologias de biodigestores.
a gente vê que ainda estamos num estágio muito incipiente nesse setor, mesmo que nessa década de 2010 para frente, nós tenhamos experimentado um crescimento exponencial no número de plantas, né? Mas ainda assim é um cenário bem iniciante nesse sentido. Então, o grande objetivo proposto no texto é entender quais são as barreiras enfrentadas pelos atores do setor no desenvolvimento da cadeia produtiva do biogás, sejam esses atores do setor público ou do setor privado, para, a partir das questões levantadas pelos atores em campo, entender e pensar coletivamente, conjuntamente, em soluções viáveis para superar esses desafios e melhorar o aproveitamento do potencial energético gigante que nós temos aqui. É interessante notar que das barreiras destacadas, elas não são problemas isolados. Você tem problemas relativos a conhecimento, a desenvolvimento tecnológico e problemas relativos ao ambiente econômico e financeiro. Mas se você ataca um desses problemas, você ajuda a resolver outros. Por exemplo, um dos problemas é o escasso incentivo de parcerias entre universidades e atores do setor. Você estimular essas parcerias, você consegue estimular também o desenvolvimento de uma cadeia tecnológica estritamente nacional, que resulta em redução de preços da tecnologia, reduzir a necessidade de importações, por exemplo. Então, é um cenário bem importante de destacar isso, né? Que não são problemas isolados, mas são vários problemas enfrentados, destacados no texto. E ter um olhar mais específico também para o biogás, né? Porque o biogás ele não é apenas uma fonte de energia. Quando se compara em termos de eficiência energética com outras, por vezes ele pode ser menos eficiente, mas ele também é uma tecnologia de tratamento adequado de resíduos. Então, a forma como isso é contabilizado na precificação ainda é muito nebulosa, né? Você não tem nada estruturado, é difícil dizer que tem algo estruturado a respeito da precificação para tornar o biogás mais vantajoso no desenvolvimento da cadeia. E, por fim, trouxe um cenário mais específico em relação à macrometrópole, por ela ser muito representativa, que mostra esse crescimento exponencial do setor do biogás, que tem acontecido aqui nos últimos 10 anos, ainda em um ritmo um pouco mais devagar, mas demonstra claramente essa tendência de crescimento e que, apesar das barreiras apresentadas, é uma realidade esse crescimento dele na participação energética do Brasil. Muito obrigada, Bruno. Um baita artigo, só a gente vai usar por isso. E eu gostaria de, na sequência, chamar nossos queridos companheiros de pesquisa também, a Sônia, o Guilherme e a Silvia. Acho que tem palco para vocês dividirem o tempo para apresentar um pouquinho a questão de licenciamento ambiental, PCHs, e o contexto da macrometrópole. Legal. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Sônia, sou doutoranda no IEE, né, sob a orientação do professor Célio. Esse artigo foi bastante interessante também, foi escrito, como a Rai falou, né, por mim, pelo Guilherme e pela Silvia. Até pelo tamanho dele, a gente acabou limitando só no licenciamento ambiental. E a ideia foi trazer um pouquinho essa discussão, porque já que a gente imagina e vem discutindo a questão da energia no âmbito local, né? A gente quis trazer um pouquinho de como é que está o licenciamento aqui em São Paulo, especificamente na macrometrópole, os municípios que compõem a macrometrópole, como é que está a questão do licenciamento ambiental para esses projetos, né? Porque a gente sempre vê muita discussão acerca do licenciamento ambiental no âmbito federal, aqui particularmente no estadual. São Paulo é bastante forte, né? Bastante antigo também o processo, mas a gente ainda vê pouca informação sobre os licenciamentos no âmbito municipal, né? E local. Já que a gente vem discutindo essa questão da energia aqui mais no âmbito local, como é que a gente pode descentralizar, né, e trazer essas novas formas de
energia, até como a Débora falou, né, na fala dela, as outras fontes de energia, né, a gente vê muito a questão da solar, mas e as outras possibilidades, né, como é que elas estão sendo tratadas, se elas estão sendo pensadas, inclusive pelos órgãos ambientais, né? Porque já que a gente tem essa ideia em mente, esse é o caminho que a gente vislumbra para a energia aqui no âmbito local, como é que os órgãos ambientais estão trabalhando, se já estão trabalhando nisso, como estão trabalhando e como é que os municípios estão vendo essa questão. Então, o artigo basicamente fez um overview do licenciamento, né? Falou muito rapidamente nos principais requisitos legais do licenciamento ambiental, né, no âmbito federal, Lei 6938, as resoluções do CONAMA, né, a 1 de 86, a 237, e aí depois trazendo um pouco para São Paulo, como é que começou isso aqui, né? Na verdade, começou bem antes até da resolução da Lei Federal 6938, né, no caso aqui pela CETESB, em 1976. Naquela oportunidade, o licenciamento ambiental era muito forte para as indústrias na questão da poluição, né? Depois, toda a legislação foi sendo trabalhada e aprimorada, e aí foram sendo criadas novos requisitos legais aí para a questão de licenciamento de várias outras empresas, né, que poderiam ter um impacto ambiental, potencialmente poluidor e degradador da qualidade ambiental no projeto, no planejamento, na construção, depois na sua operação. E aí, o artigo também depois veio de olhar um pouquinho, botar uma lupa, né, de como isso é visto no âmbito local, né? O município de São Paulo, ele já há muitos anos está estruturado para esse licenciamento. Normalmente, licenciamento de empreendimentos de energia aqui muito localmente, né? No que a gente chama aí das linhas de subtransmissão, que são normalmente de 138 kV, e as subestações, né? E os grandes projetos mais no âmbito estadual, né? Então, a gente vê hoje projetos grandes, né? De grandes plantas solares ou hidrelétricas, PCHs, etc. E isso ainda é feito no âmbito estadual, né? No âmbito local, então, os municípios têm se preparado com relação a isso, né? Para eles licenciarem empreendimentos, tem que ter uma série de requisitos, né? Tem que ter equipe, enfim, treinada para isso, então, tem uma série de requisitos, Conselho de Meio Ambiente, etc. E a gente fez uma lupa aqui para a macrometrópole, né? Então, a gente levantou que a gente tinha no estado 65 municípios aptos a licenciar, então ainda é muito pouco, né? Na macrometrópole paulista são 48, e a gente fez uma análise dos 14 municípios da macrometrópole que consomem mais energia elétrica, e aí desses municípios que mais consomem, que possivelmente você tem uma maior possibilidade também, e onde a gente teria um maior impacto de ter empreendimentos a nível mais local, né, como alternativas para atendimento à demanda de energia, a gente só tem 8 municípios aptos a licenciar desses 14, né? E aí, desses 14, tem uma divisão lá do que é empreendimento de alto impacto, médio e baixo impacto. Então, são 6 municípios, na verdade, que estão aptos a licenciar o alto impacto, um para médio e outro para baixo impacto ambiental. Então, assim, tem um chão ainda bastante grande, eu acho, para a gente já pensar isso, né? Já que a gente vislumbra cada vez mais a criação de empreendimentos, de alternativas de geração de energia aqui no âmbito mais local, porque necessariamente isso vai ter que passar pelo órgão ambiental, né? Existe uma legislação sobre energia solar, na verdade é considerada de baixíssimo impacto, mas de qualquer forma é interessante a gente acompanhando como é que os órgãos ambientais estão vendo isso e com relação às outras fontes, né? Como é que eles, quais são os regramentos, quais são as regras, está sendo pensado nisso, né? Nos órgãos, como é que está a participação da sociedade nesse processo, né? Que é uma coisa super importante, a gente discute muito isso no âmbito do nosso grupo,
E, na verdade, a maior participação da sociedade vem nos empreendimentos de alto impacto, né? Quando você tem a OEA-RIMA, aí, que são as linhas de transmissão acima de 230 kV, nas grandes subestações, ou em projetos como hidrelétricas, por exemplo, que você tem as audiências públicas, que é um requisito legal, mas abaixo disso, né, você não tem audiências públicas, por exemplo, a não ser que o Conselho de Meio Ambiente aqui do Estado interfira e requeira, né? Mas normalmente a participação da sociedade nesse processo é bastante pequena. Então, o artigo basicamente trata sobre isso, né? Tem bastante coisa para dizer, né? Mas a gente tentou reduzir aí ao máximo. Eu acredito que, não sei se o Guilherme quer fazer mais alguma consideração, a Silvia, eu acho que não podia entrar a tempo, mas o Guilherme, se quiser complementar também. Oi, Sônia. Oi. Obrigado por apresentar o nosso artigo de uma forma, eu diria, bastante completa. Eu aproveito para cumprimentar a todos os colegas pesquisadores que estão aqui conosco. Eu não teria muito a acrescentar, porque sua apresentação foi bastante completa, falou acho que praticamente tudo que nós apresentamos no artigo, e talvez assim um comentário que eu colocaria, né, que o nosso artigo, nós tínhamos iniciado com o propósito de mostrar, de explorar também, né, o atual nível do licenciamento das PCHs, né, no âmbito da macrometrópole paulista, e tínhamos uma ideia de fazer uma abordagem um pouco mais ampla do licenciamento, e acabamos restringindo um pouco, mas acabamos chegando a uma síntese que achamos muito interessante, que foi essa identificação, resultou em um mapa que sintetiza, assim, visualmente, me parece que é uma contribuição que me parece muito relevante, que realmente consegue identificar dentro da macrometrópole os municípios com aptos a fazer esse licenciamento. E aqui tem uma reflexão que eu acho que vale a pena fazer, porque a competência do licenciamento, né, é uma competência concorrente entre União, Estados e municípios, né? E a Constituição Federal, ela não trata nenhuma, se for pensar em termos de Constituição, ela não limita os municípios, né? Ela coloca em igual patamar União, Estados e municípios quanto, né, a competência para limitar, mas a Lei Complementar 140, ela sim limita os municípios a fazer o licenciamento dos empreendimentos de impacto local. E aqui vemos os municípios limitados a fazer essa análise, os licenciamentos que acabam não entrando nos empreendimentos mais que trazem mais, os impactos que muitas vezes, né, são os impactos que afetam a população local, né, que deveriam ter uma discussão local, como empreendimentos de geração que vão afetar a população mais diretamente, com uma poluição local, né, com usinas térmicas, né, empreendimentos que podem ter uma afetação mais direta à população, e que muitas vezes, né, o alto impacto local justificaria, né, que a população local tivesse, né, uma participação maior. Então, tem algumas reflexões, né, que talvez valha-se a pena, embora exista uma lei, né, e não possamos alterar a lei, vale-se a pena se questionar, né, e fazer alguma reflexão sobre, né, o sentido dessa legislação e refletir, pelo menos academicamente, né, sobre a ordem das coisas estabelecidas, né, se essa ordem das coisas reflete as necessidades da nossa sociedade. E eu diria, ainda para fechar, né, que embora a geração de energia não entre no âmbito do licenciamento local, ao menos nós temos uma atividade de geração que vem se mostrando bastante relevante
na perspectiva de planejamento local e regional, que vem sendo estudada pelo nosso grupo de pesquisa, que é a geração distribuída, que tem uma relevância bastante expressiva. A geração distribuída fotovoltaica já ultrapassou em capacidade instalada no Brasil a geração centralizada fotovoltaica, ou seja, existe mais capacidade solar nos telhados do que nas grandes plantas solares centralizadas. Então, existe um potencial que efetivamente está sendo explorado, e isso não passa por um licenciamento municipal ou estadual, né? Mas acho que é um ponto de atenção, porque eventualmente, se isso vier a ser licenciado, né, se tratando de geração, né, eventualmente pode recair sobre o Estado, né? Não faria muito sentido, né? No máximo, talvez fizesse sentido no licenciamento local. Mas não sei como a legislação comportaria um licenciamento nesse sentido, né? Enfim, acho que é um tema para reflexão que fica. Enfim, eu paro por aqui e agradeço o espaço da revista. É uma grande honra estar nesse grupo, publicando na Diálogos Socioambientais, nesse número do Territórios de Energia. Obrigado. A gente que agradece, pessoal, e a gente optou pelo artigo de vocês para fazer o fechamento do eixo de engajamento, porque acho que ele faz um apanhado regulatório super importante no contexto da macrometrópole paulista, né? E a gente chama agora a Kathleen Schneider, que fez uma contribuição super interessante para a gente, falando sobre a questão das cooperativas. Ela que também é jovem pesquisadora e vai se apresentar agora para a gente. Obrigada, Ana. Boa tarde a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de fazer parte dessa edição. É uma honra para mim compartilhar dessa edição da revista com todos e todas vocês aqui. Bem, o título do artigo que eu escrevi, ele foi Geração Comunitária e Descentralizada de Energia Renovável no Brasil, as cooperativas de geração distribuída compartilhada. Então, eu faço um recorte bem específico nas cooperativas de geração distribuída compartilhada mesmo. A gente tem várias possibilidades de gerar energia de uma forma comunitária, né? Então, eu estou olhando especificamente aqui no contexto da geração distribuída e a modalidade de cooperativas. Então, a modalidade de cooperativas de geração compartilhada, ela só foi regulada em 2016, e de lá para cá o desenvolvimento ele tem vindo aos poucos, assim, né? Então, eu fiz meu mestrado nessa área, fiz um mapeamento, assim, acompanhei um pouco do desenvolvimento, do contexto nacional dessas cooperativas que foram se desenvolvendo, e hoje também estou atuando pelo Instituto Ideal e continuo trabalhando junto com essas cooperativas e acompanhando o desenvolvimento delas, né? Então, essa é uma modalidade onde a geração ela pode ser feita, né, dentro do contexto de geração distribuída, mas compartilhada entre a energia gerada pode ser compartilhada entre várias pessoas, excepcionalmente também entre CNPJs. E o cooperativismo em si, né, ele traz esse olhar de que as pessoas juntas elas têm um potencial que sozinhas elas não têm, então elas juntam forças para construir, para fazer parte desse modelo de gerar a sua própria energia e gerar a sua própria energia por meio de fontes renováveis descentralizada, né? Então traz esse olhar também da democratização do acesso e a geração de energias renováveis. Então, eu trago um pouquinho desse mapeamento das oportunidades dessa modalidade na descentralização, na geração local de energia e no envolvimento de pessoas. E eu trago um pouquinho desses números de mapeamento, então, que a gente tem feito. Eu sigo fazendo essa pesquisa, entrevistando todas as cooperativas que a gente tem identificado. Ali no meu mestrado, a gente identificou 10 cooperativas de geração distribuída compartilhada, e agora eu já tenho conhecimento de mais de 20, assim, a gente tem entrevistado todas elas para entender justamente, assim, o contexto, quais as dificuldades que elas têm encontrado, quais modelos que elas estão desenvolvendo. Então, trouxe alguns desses números ali no artigo, assim. A gente entrevistou até agora 16 cooperativas, dessas 16, elas somam uma geração de geração distribuída em torno de 26 mega, sendo que a geração distribuída ela está batendo, já passou dos 4,3 giga, então a gente está
não chega nem 1% de toda a geração distribuída, tem muito caminho para andar, assim. Dentro da macrometrópole paulista, eu identifiquei só uma cooperativa de geração distribuída compartilhada, que tem um potencial de 1 mega, gerando energia para 100 unidades consumidoras. Então, também comparando com o potencial e o contexto, ainda tem bastante para caminhar. E é isso, então, trago um pouquinho desse mapeamento das oportunidades e desafios que a gente tem visto, e atividades também desenvolvidas para fazer com que essas iniciativas se desenvolvam mais, encontrem o solo mais fértil aqui no Brasil para se desenvolver e descentralizar e gerar energia de uma forma mais local. Kathleen, eu agradeço não só a tua contribuição, mas convido também as pessoas aqui presentes e as que vão ler também, vão nos ouvir eventualmente, para verem o trabalho do Instituto Ideal que tu trabalha, assim, que é realmente muito incrível. Eu gostaria então, infelizmente, a Lia da Vila Esperança, ela não vai poder estar com a gente hoje por uma questão de problema de conexão da internet. Eu acho que dá palco isso para toda uma discussão também. A gente fala com a Lia, para quem não conhece, a Lia é uma líder comunitária muito expressiva na Vila Esperança, que fica no contexto da macrometrópole paulista também. E a entrevista foi justamente para falar sobre o nível de acesso à energia que essa comunidade tem. E hoje a Lia não vai poder estar com a gente em função de uma baixa conexão de internet. Eu acho que fica essa reflexão para a gente também. Eu vou chamar, eu acho, os presentes durante a entrevista com a Lia, que foi o André e o Célio, talvez eles possam, e o Arthur, talvez eles possam apresentar um pouquinho dos pontos que eles discutiram e ficar claro o convite para vocês lerem na revista a entrevista com a Lia, porque é realmente é uma contribuição incrível. Segue, por favor. Eu vou rapidamente fazer um comentário em relação ao caráter dessa entrevista. A Lia Esperança, ela é uma ilustração da capacidade que a população tem de criar alternativas em face das dificuldades que a população, nós estamos falando especificamente de uma população de baixa renda, né, que ocupa uma área classificada de preservação ambiental, e ela é, né, intimada a abandonar mesmo, né, o poder público, tendo conhecimento do tempo de ocupação desta área, da ordem de 40 anos. Então, toda a batalha que os moradores da Vila Nova Esperança, né, em que a Lia, como líder, tem uma participação importante, né, fizeram com que esta comunidade, com estas características, lutasse para se mostrar que ela é sustentável, que ela respeita o meio ambiente, ela tem alternativas para se mostrar, né, compatível, a sua ocupação ser compatível com a classificação daquele território. Né? Então, em síntese, né, a entrevista ela busca levantar, e teve um esforço muito grande, foi 1h30 de entrevista. Depois, o Andréia e o Arthur ficaram com a tarefa, né, primeira, que é uma tarefa jornalística, né, que é de recuperar, né, toda a fala e transformá-la num texto. Então, esse esforço foi feito. Depois, a necessidade de reduzir, né, as mais de 13 páginas que foram produzidas, né? Isso foi uma determinação dos editores da revista, que, com toda certeza, tem toda da tarefa deles, né,
que a gente tem esse poder de síntese. Isso acabou sendo feito depois de muito esforço, né? E nós conseguimos reduzir de forma a permitir uma leitura que eu penso que vai ser extremamente, não só agradável, como de aprendizado, né? Em relação ao que eu chamei a atenção, que é essa capacidade, né, de uma população excluída dos serviços urbanos, né, de ter a possibilidade de preservar o seu território e hoje a área ela foi o zoneamento que era de preservação ambiental foi modificado, né, em função da última lei do zoneamento. A gente nunca sabe, em função da história recente de como a legislação urbana ela caminha no nosso país, e particularmente na cidade de São Paulo, mas ela hoje é uma área, né, de interesse social, né, e que abre-se a possibilidade não só de regularização, como de trazer todos os serviços urbanos que ainda estão faltando, como, por exemplo, o saneamento urbano na área. É claro que eu falei bastante, né? Mas eu deixo agora a palavra ao Andréa, que também se envolveu de uma forma direta na entrevista e com o apoio, né, do Arthur. Então, Arthur e Andréa, para a palavra. Obrigado, Célio. Muito bom. Bom, também lembramos, Célio, que o verdadeiro nome da Lia é Maria de Lourdes Andrade de Souza. É importante deixar aqui consignado isso. E eu queria gastar umas palavrinhas de um tema que é de interesse para o nosso grupo. A entrevista da Lia é uma janela bem importante sobre o tema da pobreza energética. Ela, no texto que vocês podem ler, conta de como por largos anos, o acesso à energia era muito precário, assim como o acesso à água e ao saneamento, não? No fundo, é uma entrevista do Nexus, em muitos aspectos desse nexo que temos falado antes. Então, o acesso à energia nesses locais, como essas comunidades periféricas, pode ser causa de morte pelo gasto que a gente faz. E também tem uma divisão do trabalho ao longo do alinhamento de gênero muito importante, porque, no entanto que geralmente são os homens ou meninos jovens que fazem esses gastos, as mulheres estão encarregadas de muita tarefa dentro da casa e para sustentar o núcleo familiar, que tem que ver como a energia de um jeito muito importante, esquentar a água de um jeito perigoso com uma elétrodo dentro da água mesmo, diretamente conectado na eletricidade, ou não poder fazer funcionar aparelhos fundamentais para a saúde de idosos ou de crianças, etc. Enfim, você vai ver mais temas lá. É um lembrete importante de como a energia ainda hoje não é um bem e menos um serviço universalizado. Arthur. Bom, eu acho que é difícil falar pelos outros, assim, mas é a minha impressão. E a questão da internet é muito interessante, porque lá se usa a internet pré-paga, né, por crédito, então a pessoa tem um pacote de dados para usar, e essa foi uma dificuldade que ela tinha, porque e também a internet via cabo não é de boa qualidade.
Uma coisa interessante também é a questão do transporte que foi colocada, a questão da alimentação, que eles têm também uma cozinha comunitária, uma, uma horta lá também. E também o relacionamento deles com o poder público. Eu acho que isso é um fato bastante interessante, tanto com o poder público quanto as empresas concessionárias de energia, enfim, que acontecem bastante conflitos. E aí agora é bastante interessante que nos tempos de pandemia, né, ficaram 2, 3 meses sem chegar a conta de energia e de repente chegou uma conta enorme no mês que ninguém teria capacidade de pagar. Então, às vezes, a pessoa tem que escolher entre pagar a conta de energia e pagar como fazer o mercado, por exemplo, ou ter o gás. A gente conversou, pessoal, no caso de pessoas que tiveram que sair do gás, do botijão de gás e começar a cozinhar com lenha, entendeu? Então, são coisas bem... E aqui do lado de São Paulo, né? Fica em Taboão da Serra, então... Bom, mas enfim, eu prefiro não me estender muito. Tem o documento, depois a gente vai disponibilizar, ver se a gente pode disponibilizar também o vídeo da entrevista, ela foi gravada. E aí, se for permitido aí, eu posso disponibilizar o vídeo para todo mundo ouvir a Lia falando mesmo, tá bom? Aí, Rai, pode ir. Arthur, obrigada professores também. Acho que vocês apresentaram bastante bem e acho que vai ser legal agora para todo mundo ter uma ideia do que vai esperar na nossa edição. Mariana, por último, me permite? Claro, Mariana, prof. Me permite apenas uma lembrança também. A gente, no início, a gente pensava que a comunidade de Vila Nova Esperança não pertencesse aos limites do município de São Paulo, né? Como o Arthur se referiu, ela é muito praticamente colada com outro município, que é Taboão da Serra, mas a gente se surpreendeu, né? Quando a gente convidou a Lia para fazer a entrevista, a gente surpreendeu com o fato da Lia ter decidido concorrer, né, à vereança do município de São Paulo, né? Então, ela optou por um dos partidos que tem uma relação mais direta com a sua natureza, né, de lutar pela sustentabilidade, né? E concorreu, e vejam vocês, chegou a ter mais de 4.500 votos, né? Não eram suficientes para chegar nos 55, nas 55 cadeiras, né? Mas, de qualquer forma, mesmo perto de outros candidatos, inclusive aqui da área acadêmica, né, que também buscaram um cargo de vereança, né, ela, com a sua capacidade, com a sua forma de comunicação, né, ela alcançou esse número expressivo de votos. Eu penso que vai na direção daquilo que você chamou a atenção, Rayana, que é, né, esse nosso número do diálogo socioambientais tem um percentual de participação na questão de gênero bastante importante, né? Que quanto foi? Quase 70%, é isso? Quase 70%. Sim. Eu acho que isso das autoras, né? Com a Lia ficamos em 70%. Não, mas isso é notável. É um fato importante, né? Porque a questão hoje é interessante, porque a academia hoje está preocupada também com o reconhecimento das minorias,
não? Está preocupada com o reconhecimento da questão de gênero, com a questão de raça, né? Nós estamos vivendo atualmente aqui no Brasil, em função, principalmente, do desgoverno que toma em Brasília a cadeira da presidência, né? Sequestraram a cadeira da Previdência, não porque eu estou discutindo a legitimidade daquilo que se passou no nosso país em 2018. Não é isso, mas é a forma de condução, a ausência de um programa de governo, o genocídio, não tem outra palavra para o que está acontecendo, e a Ana Lia Guerreiro, né, que tem no seu presidente na Argentina um exemplo de boa conduta em relação à saúde pública, no nosso país já chegamos hoje a 180 mil mortos. Então, esse conjunto de situações, de contextos, levam necessariamente a se buscar o impedimento de quem hoje toma a cadeira de presidente. E eu espero que a gente, em 2021, a gente atinja, né, essa situação desejável, né? Esta é a minha opinião pessoal, não é da revista, não é dos editores da revista de uma forma geral, então eu apenas ratifico, né, que aquilo que eu estou agora falando, fazendo referência à questão política, ao quadro político e à importância da Linha Esperança nesse contexto, né, é um posicionamento pessoal meu, né, que isso fique registrado. Tá? Muito obrigado, Rayana, por me dar essa oportunidade também de expressar aquilo que muita gente nesse país tem vontade, tem, inclusive, necessidade de encontrar formas de expressão da insatisfação da condução política do nosso país. Obrigada, professor, fica manifestado o registro. E eu gostaria de chamar, então, por último, mas não menos importante, o professor Luiz Eduardo, apresentando. Eu gostaria também de manifestar aqui, né, a grande satisfação que a gente teve. O professor, a gente encontrou o poema, chama Cordel da Energia, do professor Luiz Eduardo, na internet. Divulgar ele dentro da revista, por ele ter todo ele é muito pedagógico, né, falando sobre as fontes de energia. Convidar o professor também para uma leitura do poema dele. Mas antes disso, a gente, nos tratos com e-mail, o Luiz, ele apresentou toda uma conjuntura na qual foi feito, tem um porquê também didático da escrita desse texto. Então, tu pode te apresentar, professor Luiz, e também, se tu puder nos prestigiar com a leitura do texto, a gente agradece muito. Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero novamente também agradecer a revista Diálogos Socioambientais e, particularmente, a pessoa da Rayana, que foi com quem eu travei contato, né? Mas eu fiquei extremamente surpreendido, né, que um texto que eu escrevia em abril de 2011, quer dizer, vai fazer 10 anos agora em abril de 2021, e que foi dedicado a um público infanto-juvenil, que era um propósito de trabalhar com educação ambiental para as escolas da comunidade, da região ou da micro-região. Eu sou morador do Vale do Paraíba, né, na região aqui de São José dos Campos, eu moro em Caçapava, exatamente, mas eu dou aula há muitos anos na faculdade lá em Lorena e dei aula também em Cruzeiro, bom, enfim. E a partir de 2008,
começou um bafafá, uma discussão sobre uma possível instalação de uma usina termoelétrica na cidade de Canas. Canas, na época, era um município, só para vocês terem uma ideia, que não tem 3.000 habitantes, né? Pequenininho, está na beira da Dutra, um lugar que não tem nenhuma indústria, não tem nada, né? Quer dizer, e de repente ia receber um monstro de 550 megawatts de capacidade de produção, ia liberar todos os NOx, os SOx, ia capturar a água do Paraíba e devolver num riachinho, e a água super... Quer dizer, um projeto louco não vou falar aqui nome de empresa, mas uma multinacional, né? E que fez um estudo de impacto ambiental que, para justificar, porque desde a década de 60, o Absaber, falecido e saudoso, Assira Absaber, fez um trabalho que mostra que aqui no Vale do Paraíba há um corredor que as duas serras do Mar e da Mantiqueira delimitam a capacidade do vento se espalhar. Ele corre no sentido norte-sul, mas a dificuldade no sentido leste-oeste é exatamente por causa das barreiras das duas cadeias montanhosas. Então, eles, para justificarem até isso, eles retiraram, no Eaíma não existe a Serra da Mantiqueira. Parece piada, mas é verídico. Isso foi aprovado, né, na CETESB, no DAIA, quer dizer, coisas desse tipo. Bom, nós conseguimos, na época, barrar esse estudo de impacto ambiental, e uma forma de mobilizar a população foi fazer trabalhos, levar gente à escola, fazer audiências, ainda que não oficiais, mas grupos. Eu tive a ideia, então, de escrever o texto, né? E foi aplicado nas escolas e circulou todos os jornais da micro-região lá de Lorena, Cachoeira Paulista, Guaratinguetá, enfim. E foi por aí afora, e depois esse negócio se multiplicou pelo estado e pelo país. Eu tenho alguns companheiros bloguistas, né, que eu conheci por conta disso, lá do norte do país, do Nordeste particularmente, por causa da forma, por ser um cordel, né, onde lá a literatura de cordel é muito... Muita gente se envolveu com isso. Bom, eu acho que era mais ou menos isso a história, senão eu vou me alongar demais, né? E vamos ao texto, então. Me desculpem, a academia vai se render agora a um texto de um cordel feito para crianças. Mas é complicado, mas é isso mesmo. Chama-se Cordel da Energia, né? E é mais ou menos assim, ó, vamos lá. O tempo passa e todo dia se precisa de mais energia. Energia para coisa boa e energia para porcaria. Energia que traz desgraça, energia que traz alegria. Energia que cresce as cidades, mas também destrói as suas crias. Energia que desenvolve, energia que contraria. Dos vários tipos de energia, há uns que são muito bons e outros que são bem pior. Então, temos que conhecer melhor. Tem a tal da energia eólica que está contida no vento e dá para usar todo o tempo, em qualquer situação comum, com garantia e segurança, sem causar perigo algum. Também tem a energia solar. Essa é mesmo boa de amargar, pois parece que nunca vai acabar enquanto o Rei Sol brilhar. O Sol, a nossa estrela imensa, é mesmo uma dádiva de Deus. O calor que ele emana ao planeta desde o começo dos tempos é que mantém a vida na Terra e gera todo o nosso alimento. Das piores tem a hidrelétrica. Embora não cause poluição do ar, é ruim porque destrói a vegetação e tudo que nela possa se encontrar. Toda a beleza que há na mata, desde os bichos até as cataratas, acaba tudo debaixo d'água e a paisagem se transforma. O que era belo e diverso fica na água, preso em comporta. Mas também tem termoelétrica. Essa tem vários modelos ruins. Tudo que dá para queimar, em princípio, pode se utilizar. Mas carvão, óleo, madeira e gás costumam ser mais comuns. Porém, como todas são más, é melhor nenhuma delas usar. As termoelétricas não prestam, causam degradação de assustar. Além da poluição do ar, usam a água sem parar para tentar diminuir o calor. Muito da água desaparece
pois acaba virando vapor. O resto dela, ainda quente, é levada para dentro de um rio através de um novo efluente que mudará todo o seu ambiente. A quantidade de água é ampliada e sua temperatura elevada, prejudicando a vida que o rio tem e as criaturas aquáticas também. Mas não para por aí, não. As termoelétricas são bem pior. Elas também geram resíduos sólidos que não podem ser guardados, precisando ser transferidos para longe, para lugares determinados, onde possa ser garantido que eles jamais serão reutilizados. Mas ninguém sabe direito se isso é verdadeiro e também se é melhor. Termoelétrica é mesmo muito ruim, mas tem a tal de nuclear. Essa, então, é uma desgraça. A danada da nuclear é muito pior. Também não causa poluição do ar, mas pode matar muito melhor. Essa serve até para matar gente. Isso mesmo, gente que nem nós. Gente de tudo quanto é ideal. Basta aproveitar a usina para o mal. Ou tratá-la com segurança, que muita gente, sem segurança, que muita gente pode morrer, acabando com toda a esperança. A nuclear usa metais radioativos, césio, urânio, plutônio, polônio. Deles se aproveita a tal radiação, mas a coisa é danada de perigosa, não havendo como controlar. E qualquer descuido na ação pode gerar um pandemônio. Há muitos casos conhecidos de problemas causados pela nuclear, desde a produção de bombas atômicas até doenças crônicas no lugar. O mundo ainda se lembra da bomba que explodiu em Hiroshima e hoje, lá no Japão, hoje naquela época, né? 2011, acompanha a usina de Fukushima, onde até morreu gente e a radiação ainda domina. Mas eu poderia falar aqui de Goiânia, Chernobyl ou Mururoa, pois em qualquer um desses lugares morreram gente e organismos à toa. Nuclear é mesmo um pecado. É arriscado e dá muito medo. É melhor deixar de lado, cuidar da terra e da vida com apego. Mas então como fazer, já que precisamos tanto de energia? Como vamos arranjar a energia necessária ao nosso sossego? Como vamos superar as necessidades do nosso dia a dia? É simples. Basta pensar numa fórmula que não é nada original. Não há por que inventar. Vamos investir em energia eólica e solar, além de descobrir novas fontes, desde que mal não venham causar. Desta forma, teremos energia e a vida no planeta vai continuar. Então, nossa obra maior será garantir energia e vida bem melhor. Bom, esse textinho é simples, eu já disse, ele foi feito para o público infanto juvenil, mas que procura resumir a história. Eu dou uma ênfase maior exatamente na termoelétrica, porque era o problema, né? E olha, e a garotada se divertiu com isso, fez um grande... Olha, eu sei que nós reprovamos o RIMA, eles recorreram, depois, né, o estudo de impacto ambiental e o RIMA, o relatório que acompanha ele, vocês sabem disso. E eles recorreram, entraram de novo. Bom, eu sei que perderam outra vez, e depois de 2016, nunca mais se ouviu falar nada nessa pretensão. Eu estou dentro do Conselho, eu sou conselheiro do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e eu não tenho visto nada, eu acho que a empresa desistiu. Então, deu resultado, e o poeminha ajudou. E obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Luísa, manifestando, acho que, né, as palmas em nome de todo mundo. Muito obrigada pela leitura. E a ideia de ser lúdico, assim, a questão de ser para o público infantil é muito questionável, né? Porque, no fim das contas, ser didática é didática para todo mundo. E a ideia é justamente propor um diálogo que seja aberto para todo mundo. Claro. É só o seguinte, a partir disso, esse negócio deu tão certo, que eu já tinha uma poesia grande, muito bonita, sobre a Mata Atlântica. Bom, essa é a minha área de escrever sobre questões ambientais, mas aí é coisa séria, né? Eu fiz várias outras sobre vários temas no cordel, né, enfocando temas específicos, o Paraíba, o coisa, para exatamente trabalhar com a clientela.
né? E tem dado um bom resultado. A gente fica muito feliz, e que bom que tu está para compondo, então, nosso núcleo. Fica agradecimento em nome de toda a equipe editorial. A gente esqueceu, na verdade, no início de manifestar isso, mas a nossa edição ela está também com fotos de um querido fotógrafo que integra nossa reunião também, que é o professor Célio Berman. Eu acho que seria legal, professor, falar um pouquinho, manifestar o porquê das fotos, o que te levou a tirar elas e o condução na revista. Ana, eu agradeço muito a lembrança que você teve. Eu já estava pensando, bom, eu pedi para ser o último a fechar, né? Eu vou precisar lembrar das minhas fotos, mas você me deixou mais à vontade para comentar, né, o que... e hoje eu soube que a Sônia é também uma fotógrafa, né? Ela também exerce esse dom de registrar imagens, né? E eu faço isso, né, quando eu tenho oportunidade, e o assunto que foi tratado no nosso número da Diálogos Socioambientais se refere, né, ao conflito na manutenção da arborização urbana numa cidade, ou na cidade, mas numa cidade como São Paulo, né, em função da expansão da rede de transmissão de energia elétrica, né? Então, a gente vê cada vez mais fios sendo colocados nos postos, fios esses que buscam o outro poste e encontram árvores, encontram galhos de árvores, né? E o que está acontecendo de uma forma vigorosa, eu não sei, Luiz Eduardo, se na sua cidade, aí no Vale do Paraíba, esse tipo de situação também é verificada, mas o que está acontecendo, né? Para poder dar lugar aos fios, em função desse processo acelerado hoje em São Paulo de substituição da ocupação da terra de uma família, uma residência unifamiliar, uma casa, ela é derrubada e surge uma torre de 20 andares com 4 apartamentos. Isso está acontecendo de uma forma vigorosa aqui em São Paulo e significa uma demanda por energia elétrica que é resolvida, né, onde tinha um cabo de energia para servir aquela residência, ela precisa ter agora o cabo 20 cabos para servir cada um dos andares, né? E isso acaba aumentando o volume de fios esses que não só são para a distribuição de energia elétrica, mas também são utilizados para outros serviços, são chamados serviços ancilares, como, por exemplo, né, a transmissão de sinal de internet pelas prestadores de serviço de internet no nosso país, né? E a gente tem várias empresas que fazem ou que procuram prestar esse serviço, né? Que, na verdade, para todos nós um desserviço. Então, vocês conhecem muito bem que a gente tem uma prestadora, a Escuro, a outra é a Morto, a outra é Tchau, né? A outra é Tinha, né? E esse conjunto de emprestadoras de serviço de sinal da internet, né, também se juntam a essa pressão para, ao encontrar árvores, via de regra, ou elas passam por uma severa poda ou são derrubadas. E a poda, o corte de árvore, a derrubada de árvore é registrada nessas fotos, nessas imagens
que estão presentes nesse ensaio fotográfico que eu tive a oportunidade de fazer esse registro, né? Qual que é a solução para isso, né? É, evidentemente, o enterramento da rede. Ah, mas custa caro. Ah, mas como é que vai ser o investimento? Foi feito aqui na cidade de São Paulo, né, um investimento nessa direção numa área nobre, né, que é uma rua que fica localizada num centro comercial de alto poder aquisitivo, que é Oscar Freire. Lá, né, a arborização urbana lá é preservada porque todos os fios foram aterrados e todos os postes foram arrancados, né? E o desejo, a vontade é que isso seja feito. Existe uma lei municipal de 2005 em São Paulo que define, né, tanto o número de quilômetros a serem enterrados, como também a retirada dos postes. E isso, por força das prestadoras do serviço de distribuição elétrica, era anteriormente a Eletropaulo Metropolitana e agora é a Enel, né? Uma empresa pública italiana que adquire o controle de uma empresa que já foi pública aqui na cidade de São Paulo, né? E não há fiscalização para possibilitar que se cumpra a lei, né? Começando esse processo importante que preserva a vida, preserva as árvores e preserva os serviços ecossistêmicos que as árvores prestam, né? Então, é esse o registro que foi feito a partir das fotos, das imagens que estão presentes no número do caderno do diálogo socioambiental. Bom, pessoal, então eu acho que em nome da revista, estou falando aqui com os editores, agradeço ao professor Célio, nosso querido fotógrafo, ficou um registro muito maravilhoso mesmo, convido todos a verem. E a gente dá por encerrado, então, a gente estende esse convite, manifesta, né? A revista está muito bonita, convida todos vocês a lerem ela, a divulgarem com a gente também ela, assim que ela for publicada a gente avisa, e avisa também quando esse vídeo subir, então, para o YouTube, para devido à divulgação de vocês. Muito obrigada pela participação, gente, desculpa qualquer coisa, é muita gente, às vezes sempre é difícil gerir, né, isso, mas acho que deu super certo, estamos muito contentes. Uma boa tarde, um bom fim de semana para todos. Uma boa tarde para todos e obrigado mais uma vez. Tchau, gente. Tchau. Boa tarde, obrigada. Obrigado, gente. Boa tarde. Ô, gente, espera aí, vamos tirar uma foto aí, todo mundo. Cadê? Vai lá, vamos lá. Cadê? E o Henrique e o Vinícius? Aparece? Arthur. Aparece aí, Henrique. Aparece aí, Vinícius. Arthur, oi. Faz uma pausa no recording, na gravação, e vamos agora conversar um pouco. Tá. Aproveitar a oportunidade de